Que vitória do Dorival Júnior, hein? Que coisa incrível, hein? Tô assistindo agora, depois do jogo, ó, com o Júlio Gomes e com o Tomás Rafael Monstro. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Imaginem só, né? Se fosse com o Palmeiras, a anulação do gol do Calheri, né? Absurdo, né? Só que tem uma coisa, vamos raciocinar do jeito neto de ser, né? O São Paulo deu um chocolate nos 2 jogos. O São Paulo mereceu a classificação. O Dorival Júnior deu um chocolate tático no Abel Ferreira. Um monstro, Dorival Júnior. O time do São Paulo amassou o Palmeiras. E mais, hein? Além de ter amassado o Palmeiras, eu não sei o que vai acontecer com o Palmeiras, hein? Aqui, ó. Quando vai melhorar o Palmeiras? Talvez quando a Pulheta, né? Será que eu acertei o nome? Pulheta? Não sei. Fazia muito isso. Então é o seguinte... Muito diferente. Mas tudo bem. Não, até tem um lance discutível. Pode interferir. Mas assim, também, aí tudo... Eu entendo o que quer dizer. A hora que a gente for entrar na arbitragem, a gente fala da arbitragem. A gente chega lá, já. Até porque o Anderson Barros deve falar disso. Então você tem um São Paulo que não tinha esse elenco que parecia ser um elenco capaz de suportar nem o mental do Palmeiras, que o mental do Palmeiras é construído com títulos. O Abel chegou 3 meses depois, campeão da Libertadores. E um ano depois, campeão da Libertadores novamente. E recheando com outros títulos. Isso forma ter um baita de um trabalho, porque também não é assim, agora ruiu o Palmeiras, fora Abel, tá tudo errado. Tem uns malucos que acham vai que brincando, Calçade, vai brincando, você vai ver o que sempre aparece. Pra Leila tá sobrando já, viu? Eu vi um que saiu com uma latinha aqui já pra pichar muro lá. Mas, é mesmo? Sempre vai ter negócio de avião, essas coisas, né? Então, umas loucuras. Mas eu vi negócio disso. Né? A loucura do mundo do futebol. Mas o Palmeiras, cara, o São Paulo, a gente tem que pensar sempre aqui, um depende do outro. Não existe torneio futebol que tem um único time. Este ano é um ano de enfrentamentos muito difíceis. Para Palmeiras, para Flamengo, para Atlético, para todos eles. O cenário esse ano está diferente, eu não sei o ano que vem. Eu sei o que aconteceu no ano passado. Este ano, eles estão todos sofrendo muito mais. Porque aparece São Paulo que, não vou dizer que do nada, mas para muita gente do nada, e não tinha a perspectiva de ser um elenco assim. Por exemplo, esse São Paulo aqui poderia ter vencido a Sul-Americana no passado. No passado, não. Então, olha a diferença. Calçade, no começo do ano, você analisava, você colocava o Corinthians, por exemplo, como um time que parecia... Pensando em 2022. É isso aí. Parecia que estaria à frente dos... Para muita gente, estava à frente do São Paulo. Questão de elenco, enfim... E só para ressaltar, e acho que para reforçar ainda mais os méritos do Dorival, é bom lembrar, no jogo de ida, o São Paulo não teve o Luciano e o Calleri no segundo tempo. Já não tinha o Calleri em condições ideais desde o começo do jogo. Mas no segundo tempo não teve seus 2 melhores atacantes. O São Paulo não teve o Beraldo, que vinha fazendo jogos de altíssimo nível. Hoje o São Paulo não teve o Pablo Maia. Então, assim, nós estamos falando de um São Paulo que não tem um dos 3, 4 melhores elencos do futebol brasileiro e que estava muito desfalcado nesses 180 minutos. Então, eu acho que isso reforça ainda mais o trabalho do Dorival e, de novo, né, o temor que muita gente tinha de que o São Paulo fosse tomar muita pressão, até por conta da escalação do Dorival, não se confirmou dentro de campo, isso não aconteceu. Então, é importante mesmo a gente ressaltar isso que está acontecendo, porque nesse caso eu acho que o trabalho é bastante autoral. As escolhas, elas não eram fáceis. Você não chegava no São Paulo dizendo, eu sei qual é o time, eu sei quais são os 11 e é muito fácil montar esse time. Não era assim. E ele foi encontrando, o time foi encontrando não só um time, como variações, porque ele teve que trabalhar com todas essas dificuldades que apareceram. Esse ponto que você tocou é fundamental, porque senão fica, mas o elenco aqui, no caso, olhando para o lado do Palmeiras, o elenco é mais curto, na hora as alterações dificultam. O Dorival teve que trabalhar com alterações, tanto que o David faz um gol. Então, assim, ele também usa o banco dele no jogo. No outro, no Tem primeiro... jogadores que o Dorival nem pôde contar ainda. Exatamente. 3 meses de trabalho quase, nem pôde contar. E, o Matheus Carreira, da ESPN, traz um negócio muito importante. Pela primeira vez na era Abel, o Palmeiras sofre uma virada em jogo de mata-mata dentro do Allianz. Primeira vez. E, no geral, nos jogos do Allianz, é apenas a 3ª derrota de virada sofrida pelo Palmeiras. Nos jogos do Allianz. Aí passa de Abel e vai embora. 2014. Então, assim, a vitória é gigante. A vitória é gigante.
gigante e poderia ter sido maior. Ela é gigantesca, porque são 2 pancadas. O gol que ele toma poderia arrebentar e o gol também anulado poderia mexer. Sim. Impressionante, nada disso mexeu. Esse é um caso importante, né, Calçade, da gente fazer isso que a gente está fazendo. Eu acho que é separar bem a discussão sobre os 2 times. Porque quando a gente começa a falar do Palmeiras, e a gente vai falar do Palmeiras daqui a pouco, dá a impressão que quando você começa a apontar quais são as dificuldades, os defeitos, os problemas que o time está tendo, isso de alguma maneira influencia ou foi determinante na vitória do São Paulo. E eu acho que não pode ser assim. Aí eu tô querendo dizer... O Palmeiras estava quase inteiro A hoje, gente né, está falando de um Palmeiras que é forte, que é coletivamente, como disse o Léo, o melhor trabalho do futebol brasileiro. E claro que, né, uma sequência negativa não pode fazer isso desmoronar de uma hora para outra. De um elenco que é mais forte que o elenco do São Paulo, porque aí tudo bem, o torcedor pode... Aí, né, o torcedor reclama do elenco e tal. Aí a gente vai falar do elenco. Se a gente vier falar do elenco aqui agora... A gente, de alguma maneira, desmerece a vitória do São Paulo e não faz sentido nenhum, porque o São Paulo não tem um elenco do nível do Palmeiras. São os 2 pontos, né? Você reclama do elenco, mas o seu elenco é melhor. E você, se falar de desfalque, o adversário hoje tinha desfalques mais sérios. Exato. Sem dúvida. Né? O desfalque do Palmeiras hoje quem era? Sim. Era o Arthur. Era o Arthur. O Rony voltou, o Zé Rafael voltou. No banco. Exata opção, ok, o Richard Rios. E o Richard Rios, jogador que a gente tem elogiado aqui. Exato. Não é verdade? Foi uma boa contratação, etc. e tal. Então, o Palmeiras, sim, dá para dizer praticamente completo hoje. É só pegar o segundo gol do São Paulo, é um gol do lançamento do Rafael. O David, que o Rogério pediu, que é um jogador tecnicamente... Pediu do Rogério, verdade seja dita. Faz uma parede que vai para o Juan, que é um jogador da base, que também começou com o Rogério, que faz outra parede, porque o Caleri não tem condição física de jogar a partida inteira. Talvez não tenha nem... Provavelmente, se esse jogo fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, o Caleri não teria jogado. Ah, certeza. Claramente estava sem a condição física ideal. Faz a parede para o David conseguir fazer o segundo gol. O Caio Paulista está jogando demais no São Paulo. Hoje a partida dele foi enorme. Enorme. O Diego Costa, que é um jogador que ficou muito tempo sem atuar, se machucou lá na final da Copa Sul-Americana, demorou para voltar, etc. Tá? O Beraldo cresceu, o Beraldo vinha sido o principal zagueiro do São Paulo, hoje fez uma partida enorme. Quer dizer, o Dorival tem conseguido arrumar soluções com aquilo que parece muito improvável. Eu acho o Diego um bom jogador. Agora, o Caio Paulista era xingado pela torcida do Fluminense. E não chegou bem. Foi o Diniz que falou, vai para lá pro São Paulo que vai dar certo. Chegou bem. E faz um gol em que o Luciano está aberto. Porque o Wellington E o Caio Paulista, é bom lembrar, o Caio Paulista que tinha um problema lá com o Rogério, né? Sim. Quando chegou e tal, aquela história do dedo na cara e tal, etc., que o clima ficou ruim. Aí, inclusive, antes da demissão do Rogério, né? No jogo, após a demissão do Rogério, o jogo antes, o Rogério teve gol do Caio Paulista, né? Não sei se foi contra o Puerto Cabede, alguma coisa. Acho que foi o Puerto Cabede. Ele faz o gol e tal, os dois conversam, dá um abraço e tal, e no dia seguinte o Rogério E sobre o Arthur... Não, você está confundindo com o Marcos Paulo. Marcos Paulo, desculpa. Sobre o Arthur no Palmeiras, eu nem vejo o Arthur como desfalque. Porque o Palmeiras, ao contratar o Arthur, já sabia que ele não poderia ser utilizado. Então, desfalque é aquele jogador que você pode contar com ele e ele não está presente por algum motivo. No caso do Palmeiras, ele vai assim até o final. Se continuasse, ele iria... Dudu, Rony, Veiga, Gabriel Menino no banco, Zé Rafael. A atuação do Caio Paulista, porque assim, o primeiro tempo, inclusive, foi um primeiro tempo mais complicado para ele, porque o Palmeiras, naqueles 15 minutos melhores que teve no início do jogo, só jogava por ali. Só atacava por ali. E não é que E pressionava por ali também, para induzir a saída. Exato. Então, assim, não é que ele atacava por ali por conta da fragilidade do adversário, porque o Caio Paulista estava ali. Não. Atacava por ali porque o Dudu estava jogando do lado direito, o Mike tem subido muito, tem sido um jogador que tem produzido muito ofensivamente, talvez um dos melhores. E o Rony pode entrar como segundo centroavante nas costas quando jogava. E o Rony ficava mais para a esquerda, mas caindo para o meio. Então, o jogo passava muito pelo lado direito e claro que o Caio Paulista, de alguma maneira, ele perdeu aquela possibilidade de subir tanto como ele costuma subir nos jogos por conta dessa pressão que o Palmeiras fazia por lá. Mas eu achei que ele foi seguro. Porque você pode dizer, mas o Palmeiras criou as jogadas pelo lado direito. Não, o Palmeiras jogou muito pelo lado direito. O gol, inclusive, sai, né, do jeito que saiu, mas sai do lado esquerdo. Então, não acho que o Caio Paulista, mesmo o Palmeiras tendo jogado muito por ali, o Caio Paulista tenha feito um mau jogo defensivamente no primeiro tempo. Acho que ele foi bem. E aí, no segundo tempo, no primeiro lance, praticamente, que ele sobe, ele acaba sendo determinante. Bom lembrar a campanha do Dorival aí em mata-mata, né? Impressionante. Ele era o treinador do Ceará. Saiu com 100%. Né? A eliminação do Ceará para o São Paulo já não era mais o Dorival. Aí ele assume o Flamengo
ele participa do mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores, ele ganha os 2. E ele volta para o São Paulo e até agora não tem nenhuma eliminação mata-mata. Perdeu o jogo para o Sport, foi para os pênaltis e tal, mas acabou avançando também. É impressionante essa sequência. Pode ter 2 mata-matas interessantíssimos, né? Você pode ter um clássico com o Corinthians e seja quem for adversário da Sul-Americana, São Lourenço e o Medellín, os dois Provavelmente são São difíceis. Lourenço, né? Ganhou por 1-0 ontem na Colômbia. Então, é um jogo de campeões continentais. É. Então, você pode ter aí um agosto, né, de fogo, né? E aí ele vai ter que manejar. Como já fez no fim de semana, eu acho que a gente vai ver outras vezes o São Paulo com a escalação parecida com E eu acho que o brasileiro vai acabar ficando se o São Paulo não tiver problema de pontuação como terceiro torneio. Mas nesse caso tem que A Copa do ficar, Brasil né, tem que ser a prioridade. É isso. Eu transmiti. Pois é, agora jogos, coisa porque assim... Financeiramente, assim, inclusive, o Jean falou aqui, título. O Jean falou uma coisa, eu concordo com o Jean, queria ouvir vocês. Eu acho que tem que ser prioridade, por quê? Olhando a semifinal, o adversário da semifinal, Sim. seja América ou Corinthians, e aí, como você falou, diferentes níveis de favoritismo contra um contra outro, o São Paulo... Contra o Corinthians é mais porque acho que o São Paulo está mais bem montado, está mais bem estruturado. Tem que levar em consideração O Corinthians tem jogadores que resolvem etc. jogos que o São Paulo não tem. Também tô de São Paulo acordo. tem um jogador no nível do Renato Augusto, no nível do Roger Guedes, que está resolvendo o jogo individualmente. Eu estava falando com os amigos, se o São Paulo tivesse um jogador jogando o que o Roger Guedes está jogando no Corinthians hoje, e não tem esse jogador, talvez as coisas estivessem andando de uma maneira ainda mais tranquila. E outra questão, no Brasileiro, em 14 jogos, você já ficou 14 pontos para trás, né? Então, assim, o esforço que você teria que remar aí para sonhar com o título seria complicado. Acho que se as escolhas forem, de novo, times como o de domingo, aí, sei lá, vê se o Pato ganha ritmo, sabe? Faz outras escolhas, né? Sim. Eu acho que os meios de... Por que não? Segue o jogo. Ele Não tá aguentei, lá, eu pensei, falei. Tá lá pra ver se Tá lá, vai não um tá pouquinho, pra pô. usar? Tá lá. O Dorival Entrou também no último aceitou? jogo. Então, tá Deixei lá. tudo para deixar Pato de centroavante ali. Pode entrar Mas em outros. deixa eu falar uma coisa, em algum momento, o Bertozzi tem razão, em algum momento você vai ter que usar o Pato. Talvez seja no Brasileiro, alguns Se jogos. você não tiver mais nenhuma opção, sim. É o que vai acontecer. O amor do Birner pelo Pato Já te falei que eu nível, não tocante. comento essa contratação, eu já expliquei o porquê. Tá. Mas você vai ter que comentar quando ele jogar. Quando Se ele fizer jogar, gol, tudo bem. se Vou ele fizer repetir sem gol mais e uma tal. palavra. Vamos deixar Tá agora bom. não saiu do banco. Eu vou falar, tá bom. jogou bem ou mal, não sou o Busman para comentar a contratação. É sempre a mesma coisa. Então tá bom, Berner. Tá Toquei num ponto calar nem os sabia que tava tocando num ponto Você não sabe sensível. fazer isso. Caras críticos, ganha jogos, ganha campeonato. Ele que joga bem ou mal. Eu só aceito e... O Calçade, contra Miro. América ou Corinthians, Tudo o São certo Paulo é nas favorito. bobagens. Favorito não é favoritaço, mas... Assim, o Tem vantagem? Contra o Corinthians, ele tem uma questão real que é Itaquera. É isso. Né? Sim. E esse tem um momento, isso já quase aconteceu recentemente, Já era para ter acontecido. Né? né? E agora ele tem uma chance, né? Está muito na frente do Corinthians, se você pensar no geral. Sim. Esses jogadores que o Birner se refere, mas podem decidir, mas o coletivo é a saída do Dorival. Você vê, ele tem um time que tem a cabeça fria para encarar os momentos dos jogos. Contra o Fluminense, contra o Palmeiras. Fluminense lá antecedeu o jogo do Palmeiras. Foi o 1 a 0. Jogaço. Ele ganhou o jogo assim nos últimos, depois dos 80, os 2 jogos. Para mim, aquele foi o melhor jogo dele com o São Paulo, tá? Então ele sabe, não é que sabe esperar, mas ele aguenta o tranco dos jogos. Os jogos são difíceis. Você pode ganhar no fim, ele ganhou 2. E hoje foi uma outra história, porque você já vem condicionado de um placar que condiciona todo o jogo. Se o Palmeiras tivesse vencido a primeira partida, seria outro Palmeiras hoje, não na escalação, mas em comportamentos. Então, tudo isso molda o jogo no mata-mata. Então, ele tem uma oportunidade grande de passar pelos dois. Você fala, São Paulo e América, São Paulo e Corinthians, o São Paulo aí joga melhor que a América, hoje joga melhor que o Corinthians. Isso é óbvio. Tá aí, galera. São Paulo é semifinalista da Copa do Brasil. Fez mais uma grande partida contra o Palmeiras hoje. E avançou, né, para semifinal da Copa do Brasil. Vai aguardar o seu adversário dessa partida entre Corinthians e América Mineiro. São Paulo jogou muito melhor que o Palmeiras das 2 partidas. No Morumbi mesmo, o Palmeiras saiu no lucro porque poderia ter tomado uma goleada naquela partida. E hoje, novamente, o São Paulo muito superior ao Palmeiras. O Palmeiras achou um gol ali na sorte, o Piquerez foi cruzar a bola
fez uma curva, né, e foi para o gol. Ele fez aquele gol ali sem querer, né? Tanto é que o Rafael estava saindo, né? Ele esperava o cruzamento na área, acabou saindo, a bola foi para o gol. Mas o São Paulo teve a cabeça no lugar. Dorival Júnior ali, né, fazendo o gesto para o time manter a calma, né, e continuar jogando, fazendo aquilo que ele tinha treinado, que ele tinha orientado. E o São Paulo foi muito bem, não perdeu a cabeça, continuou jogando bem, empatou a partida. Teve aquele lance ali, né, aquele gol anulado. O Daronco tá de sacanagem anular um gol, achar uma falta daquela, tá de sacanagem. Aí imagina se fosse um gol do Palmeiras, né, anulado. O mundo ia se acabar hoje por conta desse lance, mas o São Paulo prejudicado, ainda bem que classificou, né, porque senão ia sair prejudicado. Mas o importante foi que o time fez uma partidaça, amassou o Palmeiras. Dorival Júnior deu um chocolate no Abel no jogo de ida, no jogo da volta, e o São Paulo está classificado. Agora é aguardar o adversário da semifinal. Deixa aqui nos comentários qual dos dois adversários que você gostaria de ver o São Paulo enfrentando na semifinal. O Corinthians ou o América Mineiro? Comenta aqui abaixo. Deixa a sua opinião também, né? O que você achou da partida hoje. Você que está feliz, está contente, deixa aquele like no vídeo. Você deixando o like, você vai estar ajudando o nosso trabalho e nos incentivando também a trazer mais conteúdos aqui para o canal. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.